Fala galera, seja bem-vindo ao canal Devoção. Antes de assistir esse vídeo, não esqueça de curtir, ativar o sininho também para poder receber mais vídeos do canal Devoção e se não for inscrito, se inscreva. Estação Primeira de Mangueira, 10. No vídeo de hoje, eu vou ler e comentar as justificativas dos jurados das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro no quesito samba enredo. Bom, o primeiro jurado é o Felipe Trota. Vou ler aqui as notas que o Felipe Trota deu esse ano. Império Serrano 9.9, Viradouro 10, Grande Rio 9.7, Salgueiro 10, Beija-Flor 9.9, Imperatriz 9.9 e Unidos da Tijuca 9.8 no domingo de Carnaval. Vamos lá, Império Serrano. A justificativa do Felipe Trota foi a seguinte: o samba é uma obra-prima da música brasileira. No entanto, apesar de ter um estilo de samba enredo, sua transposição para a avenida acarretou algumas dificuldades. O problema mais evidente foi relacionado à prosódia. O andamento normalmente usado nos desfiles acima de 140 BPM obrigou o canto a correr em algumas partes engolando. Aí ele fala mais um pouquinho o que acontece. Ele levou em consideração o fato do samba do Império Serrano, né, o ontológico samba do Gonzaguinha, não ser um samba enredo, e nessa transposição para ser um samba enredo ele teve que ficar muito acelerado. Agora, Grande Rio. O trecho que vai "É mais fácil o meu caminho" até "A razão desanda" apresenta uma articulação em região grave de difícil entonação. Além disso, a primeira vez do refrão, "Atire a primeira pedra", tem estrutura que, apesar de ser ascendente, fica em região grave e não ajuda a fixar o canto. Na repetição, quando o verso é entoado no agudo, o refrão cresce consideravelmente. Então ele faz considerações em relação à parte mais aguda do samba e à parte mais grave, criando aí um certo desequilíbrio. Outro ponto que ele descontou foi o seguinte: em relação às rimas, ao excesso de rimas em palavras que terminam com AR e palavras que terminam com OR. Beija-Flor. O Felipe tirou um 10º referente à melodia e escreveu o seguinte: apesar do bom refrão, o trecho "Pátria Amada na Ganância" marca uma modulação para o homônimo menor realizada de modo brusco e sem preparação, o que enfraquece a estrutura fraseológica e a coerência da melodia. Então ele se incomodou aí com um versinho do samba, por isso descontou um 10º. Imperatriz Leopoldinense. A divisão rítmica. Imperatriz Leopoldinense. A divisão rítmica de ambos os refrãos apresenta articulação dura, apesar de certo apelo ao canto, ou seja, é popular, mas é brusco. No clímax do refrão, ao invés do swing da síncope do samba, ouve-se no trecho um ritmo de marcha, mais métrico e duro, mais propício ao desfile marchante do que pro samba, né? Pegou até um pouquinho pesado, não é isso? Mas de fato, algumas partes do samba da Imperatriz foram muito marcadas. Como esse me dá o dinheiro aí. Quer dizer, tem momentos muito fechadinhos e ele fez uma referência à questão da marcha. Unidos da Tijuca. Na Unidos da Tijuca ele descontou 2 10º. O primeiro 10º em relação à letra, e ele disse o seguinte: a ideia de um samba com áreas de prece é ousada. Em alguns momentos funciona bem, em outros parece criar um confete entre o perfil pagão do carnaval e a atmosfera de louvor imposta pela letra. Então ele se incomodou, porque apesar do samba da Tijuca ele se esperar em uma oração, há uma certa contradição entre a questão pagão mesmo, a pagã do carnaval, e a questão religiosa. O outro 10º foi retirado em relação à melodia. Ele escreveu o seguinte: apesar da força dos refrãos, especialmente o principal, a segunda estrofe, que vai de "só existe um caminho" até "paz no coração", oscila em região grau, dificultando a compreensão e o canto. Eis as notas desse jurado para a segunda-feira de Carnaval. Ele deu 9.8 para São Clemente,
9.9 para Vila Isabel, 10 para Portela, 9.8 para a Ilha do Governador, 10 para o Paraíso do Tuiuti, 10 para a Estação Primeira de Mangueira e 9.9 para Unidos Padre Miguel. Vamos lembrar que a nota 10 não tem justificativo, então não há o que ler na análise. Vamos lá, São Clemente. Bom, na São Clemente ele tirou 2 décimos, um décimo referente à letra e um décimo referente à melodia. Vou falar agora sobre a letra. A crítica social presente na letra ficou datada e gerou pouca empatia com o público. A letra, deslocada no tempo, destaca-se negativamente por excesso de rimas pobres, verbos rimando com verbo, verbo rimando com verbo, substantivo com substantivo e adjetivo com adjetivo. Bom, tem uma coisa para falar sobre isso. Existe uma coerência da análise dele em relação a essa questão da rima do substantivo com substantivo, verbo com verbo. Ok. Agora, falar que a crítica social que São Clemente apresentou, né, já que reeditou um samba de 1990, foi algo datado e longe do público, ou seja, que não houve empatia, eu discordo, porque, primeiro, que esse samba foi um sucesso na Avenida, eu acho que pelas redes sociais, a quantidade de pessoas, até mesmo que não são torcedoras de São Clemente, e aplaudiram, elogiaram a escola, o que foi apresentado, é gigante, então a gente tem que considerar isso. Então falar que não houve empatia é meio complicado. Eu estava lá e eu percebi as pessoas interagindo. Uma outra questão é em relação à crítica social. Eu considero esse samba da São Clemente um samba atemporal. Como assim? É um samba que não está preso ao tempo. Ele não está preso à década de 90. Ele foi apresentado esse ano novamente porque ele tinha algo a dizer. E o que foi dito, né, a crítica sobre o espaço que o sambista tem perdido no carnaval, a crítica que houve em relação às rainhas de escolas de samba que não são da comunidade, os compositores que às vezes não têm ligação direta com a escola, mas vão lá simplesmente por causa do concurso. Então isso aí é muito atual. Então dizer que a crítica social ficou presa no passado, ficou datada, e por esse motivo não houve uma empatia, eu acho algo um pouquinho complicado, já que ela é contemporânea, ela é bem atual. Agora em relação à melodia. O que poderia ter sido considerado uma melodia criativa há 3 décadas, a ser transportada no tempo, revelou-se cheia de clichês e resoluções já experimentadas. Trata-se de uma construção melódica com pouca riqueza ou interesse. Analisando, por exemplo, pelas partes das rimas, até que existe também uma lógica nesse pensamento. Unidos de Vila Isabel. Este jurado tirou 1 décimo da Unidos de Vila Isabel. Vamos descobrir agora o motivo. Apesar do ótimo refrão, a melodia apresenta 2 trechos cuja articulação fica embolada. Primeiro trecho, protetores de raro esplendor. Segundo trecho, Petrópolis nasce com adversários. Na verdade, o samba tem um grande desequilíbrio entre as partes. O início tem uma melodia muito bem estruturada, 2 ótimos refrãos, mais uma estrofe intermediária, grave e um pouco inspirada, o que dificultou o canto. Eu desfilei, quem acompanhou aqui no canal sabe que eu desfilei pela Vila Isabel, gostei muito, foi uma experiência incrível. Agora, eu concordo nesse caso com o julgador em relação a esses 2 versos. Ele até não comentou aqui o fato da sílaba tônica do esculpida em pedra, que era falado esculpida em pedra. Mas essa relação dos protetores de raro esplendor eram muitas palavras dentro da métrica, não cabiam na métrica, né? Não casavam com a melodia, e o que casaria seria protetor de raro esplendor, mas tinha que ser protetores para poder fazer essa concordância aí com a palavra anterior. União da Ilha do Governador. Bom, esse jurado tirou 2 décimos da ilha, vamos descobrir agora o motivo. 1 décimo referente à melodia e outro décimo referente à letra. Vamos lá sobre o que ele falou sobre a melodia. Quase toda a melodia da primeira estrofe e no primeiro refrão está estruturada em pares de frases melódicas, regulares e repetidas, o que é um procedimento de pouca criatividade e que gera desinteresse. Letra. O uso excessivo das rimas em AR produz uma letra sem criatividade, que parece não evoluir. Os 2 refrãos
apoiam seus temas em palavras em AR, como luar, dançar, guiar, cantar e bordar. Sobre essa questão da rima em AR, mais pra frente eu vou fazer um comentário geral. Mocidade independente de Padre Miguel. No caso, a mocidade perdeu um 10º por esse motivo. Letra. O excesso de rimas em AR compromete a qualidade da letra. Os dois refrãos são construídos com verbos no infinitivo. Marear, caminhar, voltar, amar e passar. E ainda ele faz uma observação geral falando sobre a questão. É um jurado que ficou muito em cima dessa falta de criatividade pela repetição do AR ou dos verbos no infinitivo e também sobre estruturas que a gente já tem ouvido em outros anos. O que eu queria fazer um comentário geral é justamente sobre esse critério da repetição, da utilização dos verbos em AR. Esse jurado, ele descontou décimos em 3 escolas por o mesmo motivo. Mas ele deu 10 para a Portela, que de todas as escolas do grupo especial levou o samba enredo que teve mais repetição de palavras que terminam com AR ou palavras que terminam com som de A. E vou ler para vocês que palavras são essas. Vamos lá aqui no meu caderninho. A Portela levou essas 15 palavras como refrão. Vamos lá. Serenar, lugar, chamar, enfeitar, ijexá, beira-mar, orixás, sonhar, emocionar, passar, caminhar, eternizar, comemorar, oxalá e sabiá. Então, por que usar um critério para uma escola e não usar o mesmo critério para uma outra escola que apresenta o mesmo fator? Fica aí a nossa reflexão. Agora eu vou ler e analisar as justificativas do jurado Cleiton Fábio Oliveira. No desfile de domingo, esse jogador só deu 10 para o Salgueiro. Ele deu 9,8 para o Império Serrano, 9,8 para Viradouro, 9,8 para Grande Rio, 9,9 para Beija-Flor, 9,9 para Imperatriz e 9,8 para Alnidos da Tijuca. Vamos lá? Império Serrano. Mesmo sendo uma canção consagrada, o samba de Luiz Gonzaga Júnior foi prejudicado pelo andamento da escola na avenida. Ele vai dissertar aqui sobre o mesmo ponto que o Felipe Trota disse, o fato de ser o samba do Gonzaguinha não ter sido pensado para o samba enredo, e nessa transposição para o samba enredo ele ter ficado muito acelerado. E esse ritmo mais acelerado atrapalhou o canto dos componentes da escola. Unidos do Viradouro. A linha melódica da segunda estrofe está muito fragmentada, com variações e tons maior e menor, o que confunde a melodia. No trecho final da segunda estrofe, imaginar e renascer, nas cinzas voltar, das cinzas voltar, nas cinzas vencer, há um deslocamento forçado da sílaba tônica que não procede com a ponte para o refrão. Eu acredito que essa questão da sílaba tônica esteja se referindo à palavra cinza, porque a frase diz das cinzas voltar, nas cinzas vencer. Esse nas cinzas, né, a sílaba tônica está no sim, só que força um pouquinho os ais para ligar com o refrão principal. Grande Rio. A letra possui vocabulário frágil em trechos como no jeitinho que impera nessas bandas, ou a cisma de atender o celular para curtir, compartilhar. A melodia da segunda estrofe produz rimas desconexas e uma mudança harmônica forçada. Então o que está dizendo aí é que houve parece que o samba é um pouquinho recortado, mas junção de ideias que na hora da construção se tornam um pouquinho desconexas. Beija-Flor. Na segunda estrofe, o trecho entre é por esse amor até ontem, hoje, sempre, Beija-Flor, não soa natural como ponte para o refrão como melodia. Bom, assistindo a Beija-Flor lá no sambódromo, né, acompanhando os ensaios técnicos, eu não senti que essa frase, né, essa construção melódica tenha sido forçada. Né? No caso, pelas palavras ontem, hoje e sempre, Beija-Flor. Mas, tá aí a análise do jurado. Imperatriz Leopoldinense. No início da terceira estrofe, a melodia até a frase
tem pato mergulhado no dinheiro soa muito diferente do resto da composição e não favorece as rimas. Então, é uma frase que destoa, está ressaltando uma frase que destoa um pouquinho do conjunto. Unidos da Tijuca. O samba todo composto em tom menor tem estrofes com excesso de escalas descendentes, o que faz que prevaleça uma certa austeridade no canto. No final da primeira estrofe, as frases "o alimento em comunhão", "princípio da salvação" força as sílabas da melodia. Em relação à segunda-feira de carnaval, o jogador Clayton deu 10 para 3 escolas: Portela, Paraíso do Tuiuti e Mangueira. Vamos ver o que ele diz sobre as outras. São Clemente. Mesmo sendo um samba consagrado no passado, ele é curto e nas condições atuais, com um andamento mais acelerado, sua melodia não conseguiu envolver o público ao longo do desfile, o que amorteceu o efeito de interação. Essa análise ela tem a ver um pouquinho com a análise do outro jogador, referente a essa questão da ligação com o componente. A diferença aqui é que o Felipe Trotter ele se refere à questão crítica do samba, que foi um fato, uma questão que eu discordei, né, já que falei que o samba ele é temporal. Nesse caso, ele fala sobre o fato do samba ser mais curto, né, e um pouco mais acelerado, não ter envolvido muito os componentes. Vila Isabel. Na primeira estrofe, o trecho entre esculpida em pedra até protetora de raro esplendor tem melodia intricada que dificulta a rima com o luar do imperador. Mesma coisa que o outro jurado disse, né? São frases que foram um pouquinho atropeladas por essa questão entre a métrica e a melodia, né? Encaixe das palavras, muitas palavras dentro da melodia. Ilha do Governador. Na primeira estrofe, entre suspiros nas histórias de Alencar e das lendas que eu ouvi no Ceará, a melodia possui uma variação de tom desconfortável em relação à estrofe completa. Então, um micro detalhe, mas também foi suficiente para tirar um décimo da ilha. Mocidade. Apesar da bela letra, as estrofes ficam frágeis entre 3 refrãos que se repetem e o tema abstrato não conquistou o público. Eu acho isso um pouquinho complexo dizer que o tema abstrato, né, o fato da Mocidade ter falado sobre o tempo, não tenha conquistado o público. A gente percebe na Marquês de Sapucaí que vários carnavalescos, o Paulo Barros é um, por exemplo, que trabalhou com vários temas abstratos. Vamos lembrar aí do desfile da Viradouro, agora acho que foi em 2007, 2006, provavelmente falando sobre o arrepio, que foi um desfile que conquistou a Marquês de Sapucaí e é um tema abstrato. Né? Existiram vários temas abstratos que tiveram ligação com o público. Não acho que o fato de falar sobre o tempo não tenha criado uma conexão com esse espectador. Mas está aí a opinião do jogador. Okay. Próximo jogador é Eli Galvão. Bom, o Eli Galvão deu 10 para Augusto do Viradouro, 10 para o Salgueiro e 10 para a Beija-Flor no domingo de carnaval. Pedro Serrano. Samba apresentado com andamento rápido. Grande Rio. O samba é construído, em grande parte, de frases feitas, as quais não obedecem, em sua grande maioria, a um determinado fio condutor. Ele tirou 2 décimos referente a um pouquinho que o jogador anterior escreveu. Né? Essa relação um pouquinho costurada, parece que são ideias, né, separadas que na hora da construção ficou um pouquinho desconexo. Isso tem a ver um pouco com o próprio enredo, né, que falava sobre os erros do cidadão comum e como a educação poderia resolver todas essas questões. Então são subassuntos, né, subtópicos dentro de um contexto geral. E na hora dessa costura que o samba sofreu um pouquinho. Imperatriz Leopoldinense. Samba com 2 refrãos fortes, porém achamos que a melodia das demais estrofes poderiam ser mais criativas. Eu estou lendo refrãos, né, porque na língua portuguesa, de acordo com a gramática culta, seria refrãos ou refrãs. Mas no popular eu percebi aqui que os jogadores estão escrevendo refrões. Oficialmente, refrões seriam utilizados na fala, né, na oralidade, mas o correto, né, de acordo com a norma culta, seria refrãos ou refrãs. Unidos da Tijuca.
Samba com 2 refrãos bem criativos. Nas 2 últimas linhas da segunda estrofe, a melodia é um pouco mais baixa, que provoca dificuldade no canto. Tem um outro jogador que também falou sobre isso, sobre essa questão da oscilação dos momentos mais altos, né, de cantar, e os momentos mais baixos. Na segunda-feira de carnaval, esse jogador deu 10 para a São Clemente, até que enfim, alguém deu 10 para a São Clemente, Samba Enredo, 10 para Portela, 10 para o Paraíso do Tuiuti e 10 para a Estação Primeira de Mangueira. O Nino de Vila Isabel. Letra na 9ª linha da primeira estrofe e na primeira linha da segunda estrofe, o samba apresenta um grande número de palavras para pouca melodia, o que dificultou o canto da escola em algumas aulas. Foi o que já foi dito sobre Protetores de Raro Esplendor, Petrópolis nasce com adversários e por aí vai. Ele tirou 1 décimo da escola. Ele tirou 2 décimos para a União da Ilha do Governador. Letra no segundo refrão, a letra apresenta ausência de sentido e, consequentemente, de poesia. Menina rendeira me ensina a bordar. No céu, emoção. No chão, simpatia. Mocidade, Independente de Padre Miguel. A melodia da primeira estrofe do samba poderia ter sido um pouco mais fácil de ser cantada, inclusive para valorizar o ataque do primeiro refrão, sem o e o lá. Então, ele está se referindo aí a uma questão facilitadora, né? E é um complexo porque muitos jogadores exigem que haja criatividade, mas também querem que haja criatividade, ao mesmo tempo simplicidade, para que o componente possa cantar com facilidade. Então existe uma criatividade na escolha vocabular, uma busca pela criatividade na melodia, uma busca de criatividade na estrutura, né, que não pode ser uma concha aí de retalhos, mas tem que haver uma unidade, mas ao mesmo tempo tem que ser algo fácil para que o componente possa se divertir, possa ajudar a contar essa história, né, a história através do samba enredo, mas de uma forma mais leve. O próximo jogador é Alfredo Del Pen. No domingo de carnaval, esse jogador só deu 10 para uma escola, Acadêmicos do Salgueiro. Vamos então descobrir o que ele falou sobre as outras. Império Serrano. Tem bastante, é praticamente uma bíblia, né? Vou tentar aqui resumir um pouquinho. Observo que a obra julgada é a obra apresentada na Avenida, não a gravação de Gonzaga para esse samba que é um clássico. Nem todo samba é um samba enredo, poderia ser transformado em samba enredo. Nem toda música mantém sua qualidade. E aqui ele vai dissertar sobre o que os outros jogadores falaram, sobre a questão desse samba do Gonzaguinha ser um grande clássico, né? Apesar de ser um grande clássico, na transposição para o samba enredo, ele ficou acelerado, isso acabou prejudicando o campo da escola. E aqui ele vai ressaltar também umas outras frases, né, os outros versos e retirar pontos desses versos. Unidos do Viradouro. A melodia do samba, apesar de chamar a atenção e empolgar o componente do refrão principal, perde a criatividade na resolução do trecho e na fantasia a minha alegria é um sonho real. E quebra a letra em relação à melodia em Ouvindo Histórias de um Livro Secreto. Então ele fala sobre a questão da criatividade e também da quebra melódica. Ele tirou 2 décimos da Viradouro. Acadêmicos do Grande Rio. A melodia perde em criatividade com o uso de repetição de notas para caber mais sílabas no trecho no jeitinho até no segundo em desalinho. E resolve não muito bem a melodia em Zombar do Perigo. A letra perde ao usar no refrão principal a frase não muito inspirada. Quem nunca sorriu da desgraça alheia. Então ele também vai falar sobre outros versos. Então o foco aqui foi a falta, de acordo com esse jogador, a falta de criatividade. Beija-flor. A melodia perde no desenvolvimento por não criar bom contraste entre as partes, acabando por não gerar refrãos fortes. Tem trechos com resoluções menos criativas, como "E por esse amor que o meu valor me faz brilhar". Então é outro jogador que pega no pé da Beija-Flor em relação à melodia do seu samba enredo.
Imperatriz Leopoldinense. Esse jogador tirou 3 décimos da Imperatriz Leopoldinense e eu vou ler agora o motivo. A melodia tem trechos com pouca sincopação do samba, mais marteados, como em todo o refrão, me dá, me dá, me dá, que poderia citar a marcha, mas se desenvolver mais como samba. Isso tem a ver com o que o outro jogador, agora não lembro quem falou, sobre essa questão, acho que foi o primeiro que eu disse nesse vídeo, falando sobre a ideia do samba da Imperatriz como uma marcha e não como um samba enredo. Ele também vai falar sobre a questão da falta de criatividade na letra e cita um verso que fala, 2 versos, um que fala hashtag ao infinito e outro que fala espaço sideral. Também diz que o samba perde sua fluência no encadeamento de frases de sempre diz quem é que manda, até perdeu meu bem. E para finalizar, Unidos da Tijuca. O samba tem a construção com um belo discurso melódico em relação à altura das notas, mas perde a criatividade ao finalizar muitas frases com o mesmo ritmo de melodia, em colcheias pontuadas. Por exemplo, amanhecer, reflete o sol a criação, um bom dia renascer, pelos olhos do povão, pelos olhos do pavão. Verdade para quem pede luz, sua cruz, ele também vai citando essas repetições, como ele diz aqui, em melodia colcheadas pontuadas. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários e diz o que você achou. Será que faltou alguma coisa para falar? Não esqueça também de compartilhar esse vídeo.